Olá, muito boa noite para você. Ainda estamos em 2015, mas muita gente já está pensando em 2016, ano de Olimpíada e também de eleições municipais. E o cenário político, aos poucos, começa a se desenhar. Terceiro colocado nas eleições para o governo do Amazonas no ano passado, com 180 mil votos, o ex-deputado estadual Marcelo Ramos pode ser um dos nomes na disputa pela Prefeitura de Manaus. E ele é o nosso convidado de hoje no Band Cidade Entrevista deste sábado. Muito boa noite, Marcelo. Prazer recebê-lo aqui no Band Cidade. Boa noite, prazer é meu. Alegria de poder dialogar com você e com o povo da cidade de Manaus. Bom, antes de falar dos planos para 2016, eu gostaria de saber do senhor o que será feito esse ano, já que o senhor não está ocupando nenhum mandato eletivo. O senhor já foi vereador, já foi deputado. E agora, o que vai fazer em 2015? Primeiro eu tenho que dizer que me faz muito bem passar um tempo sem mandato. Eu acho que todo político deveria experimentar isso, porque é passar um tempo com a rotina de um trabalhador como qualquer outro, com os compromissos chegando no final do mês, eu que sou profissional liberal, exercendo a minha profissão com dedicação. O senhor é advogado, sou advogado trabalhista, né? Com o amor que eu tenho por ela. Você viver sem assessores, sem gabinete e verdadeiramente experimentar por um tempo a realidade do dia a dia de qualquer cidadão comum. Então eu estou num período muito produtivo da minha vida, escrevendo muito, trabalhando muito, construindo projetos que eu já tinha e a partir do início desse ano estou engajado principalmente em dois projetos do ponto de vista mais político. Um deles é a construção de um blog, o blog do Marcelo Ramos, que muito em breve vai estar no ar. Vai ser um blog de opinião sobre as coisas que acontecem no dia a dia. E, por outro lado, o Instituto Transparência, que é um instituto que foi criado por mim, por uma série de professores universitários, economistas, pessoas que entendem que um dos mecanismos mais eficientes de combate à corrupção e ao desperdício de dinheiro público é a transparência nos gastos e atos da administração. Então nós estamos criando um instituto e a partir da legalização desse instituto nós vamos passar a acompanhar a execução do orçamento do Estado, do orçamento da Prefeitura, para que o dinheiro público seja utilizado com eficiência. Eu costumo brincar dizendo que a informação é o primeiro passo do exercício da cidadania. Sem informação, a brincadeira da cidadania nem começa. Com informação, você tem condições de fiscalizar. Mas, Marcelo, a sua candidatura ao governo do Amazonas impediu uma candidatura à reeleição que certamente ocorreria. O senhor acha que foi o momento certo de disputar o governo do Amazonas? Absolutamente certo. Eu tive muito orgulho de ser deputado, de representar o povo do estado do Amazonas. É uma honraria que poucos recebem e eu tive a alegria de receber a honraria do povo do meu estado, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vou passar até meus últimos dias. Mas chega um momento da vida política que ela exige de você coragem e desprendimento. Era muito menor o mandato de deputado estadual do que a grandeza de mostrar ao povo do Amazonas que era possível construir um novo caminho na política. Fiz 180 mil pessoas voltarem a acreditar na política, a se entusiasmar na boa política, a sair de casa para ajudar na campanha, a acreditar na pureza da política como um instrumento de transformação da vida das pessoas. Isso é muito maior do que o mandato de deputado estadual. Então, se eu já tinha convicção, quando eu decidi ser candidato, mais convicção ainda eu tenho com o resultado eleitoral. Eu posso viver sem mandato. Eu não poderia viver sem a coragem de apresentar uma alternativa ao povo do meu estado. E qual que é a avaliação que o senhor faz do seu mandato de deputado? Dentre os projetos que o senhor conseguiu aprovar, quais o senhor considera os mais importantes? Olha, eu sinto muito orgulho do meu mandato. Quando a gente fez a avaliação no final do mandato, eu digo que foi o mandato mais maduro. Eu tive 2 mandatos de vereador, fui líder do prefeito no início, fui depois líder da oposição e na Assembleia penso que aprendi a exercitar o que é da essência do parlamento,
que é legislar. Apresentei uma série de legislações positivas, legislações que garantem recursos para a política de tratamento sólidos no interior do Estado, para transformar os aterros sanitários em lixões, legislação que obrigou o teste do coraçãozinho em todas as crianças que nascem no estado do Amazonas, legislação que tentou reduzir o ICMS da cesta básica e, por outro lado, dialoguei quando foi preciso dialogar. Dialoguei com o ex-governador Omar no que diz respeito ao ICMS da internet, dialoguei com o ex-governador Omar no que diz respeito ao ICMS da gasolina. Então, foi um mandato que conseguiu fiscalizar os atos do Executivo, apresentar uma série de proposições legislativas e, mesmo sendo oposição, estabeleceu o diálogo republicano com o governador, sempre que esse era o caminho para atender os interesses do povo do Amazonas. Então, eu tenho muito orgulho do mandato que eu exerci junto com a minha equipe. Ninguém constrói um mandato só, com pessoas dedicadas, abnegadas, que estiveram junto comigo nesse ano, e eu, na minha história, vou guardar um espaço com muito carinho para esses últimos 4 anos. Bom, como o senhor falou, o senhor foi bastante oposição na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor avalia a nova legislatura que está aí, os deputados que foram eleitos pela primeira vez, os que foram reeleitos, como que eles devem... o senhor acha que a oposição na legislativa vai continuar ou ela deu uma esfriada? Bem, no mandato passado nós tínhamos 3 deputados de oposição. Eu, o deputado Luiz Castro e o deputado José Ricardo. Que continuam. Alguns outros com oposições conjunturais. Eu estou falando de oposição por essência, não de oposição por oportunidade, por oportunismo, por contrariedade do projeto político de um cacique ou de outro. Não era isso. Nós aplaudimos várias iniciativas do governo, mas fiscalizamos duramente. Porque eu costumo dizer que fiscalizar os atos do Executivo não é responsabilidade de deputado de oposição ou de situação, é responsabilidade de deputado. É da essência do parlamento fiscalizar os atos do Executivo. O bom aliado, ele alerta o governante quando o governante está errado. O bajulador é o pior aliado que existe, mas infelizmente, no estado do Amazonas, em regra, as bancadas governistas não são formadas por bons aliados, são formadas por bajuladores que aprovam o que o Executivo bem entende. Isso não é bom para a democracia, isso não é bom nem para o chefe do Executivo. Nós temos hoje o deputado Luiz Castro e o deputado Zé Ricardo, porque, ao que eu vi até agora, o deputado Serafim, que é do meu partido, que em tese substituiria o meu mandato, tem estado alinhado com a bancada governista, e os deputados que fazem oposição de conveniência não têm vocação para a oposição. Então, tem lá o deputado Zé Ricardo, o deputado Luiz Castro, com muita dedicação, são homens públicos honrados, que merecem o meu respeito, se esforçando para dar um contraponto no parlamento, porque isso é fundamental para a democracia. Bom, recentemente a Assembleia aprovou aí a reforma administrativa encaminhada pelo governador José Mello. Como é que o senhor avalia essa reforma, que ela foi polêmica em alguns pontos, principalmente com relação à SECT, né, a comunidade científica, não gostou muito aí de extinguir uma secretaria e passar ela a tirar um pouco da autonomia dela, passando para a Secretaria de Planejamento, por exemplo? Olha, à primeira vista, eu entendo como positiva a medida do governador de propor uma reforma administrativa. E explico por quê. O governo federal está pedindo uma série de sacrifícios do povo brasileiro. Aumento de inflação, aumento de juros. A própria presidente foi para a TV pedir para o povo entender que tem que fazer sacrifícios. Mas ele mesmo não está fazendo sacrifício nenhum, não diminuiu nenhum ministério, não cortou nenhum gasto. Então, quando o governador José Mello enxuga a máquina pública, ele dá um sinal importante para a sociedade. Ele diz, olha, nós vamos passar um momento difícil, você vai ter que apertar o cinto, mas nós estamos apertando aqui também. Isso é muito bom. Quem dera que o poder legislativo, que a Assembleia enquanto poder, fizesse a sua parte também, enxugasse um pouquinho o gasto. A Assembleia gasta muito, tem um orçamento muito maior do que o que ela precisa para bem funcionar. Então, sob esse aspecto, eu vejo como absolutamente positivo. Há uma polêmica grande em relação à política de ciência e tecnologia, o entendimento do segmento de que foi um retrocesso a incorporação da Secretaria CEPLAN. Eu prefiro esperar os efeitos concretos, porque se você tiver robustez nessa nova estrutura, que estimule a ciência e tecnologia e que faça a coordenação da ciência e tecnologia
com o projeto estratégico de desenvolvimento do Estado. Isso é bom para o Estado, isso é bom para o setor científico. Agora, lamentei e disse isso para o governador, que a reforma administrativa não tenha sido a oportunidade para o cumprimento de um compromisso que o governador tem não comigo, tem com o povo do Estado do Amazonas, que fez parte do debate do segundo turno, que foi aproveitar a reforma administrativa para garantir a autonomia financeira da Universidade do Estado do Amazonas. Eu ainda espero uma medida firme, concreta do governador nesse sentido, a bem da Universidade do Amazonas e a bem, acima de tudo, do desenvolvimento estratégico do Amazonas, porque não há nada mais importante para o futuro do Amazonas do que essa universidade, porque é ela que vai formar a expertise e, mais ainda, a lógica da interiorização da UEA faz com que o conhecimento seja produzido ali, no local, identificado com a região, identificado com as potencialidades, com as necessidades da região. Isso é muito importante. A hora que a universidade tiver a sua autonomia, que o dinheiro do fundo da UEA, aproximadamente 300 milhões de reais, for depositado na conta da UEA e não na conta única da Cefaz, nós teremos a estabilidade dessa instituição, nós teremos os investimentos necessários para melhor equipar laboratórios, para fazer contratação de professores, para ampliar cursos de bacharelados no interior do Estado e, principalmente, para linkar a Universidade do Estado do Amazonas às necessidades do povo do Estado do Amazonas. Lá onde está faltando professor de matemática, de ciências, que a universidade leve esses cursos de licenciatura para que ela seja um instrumento de desenvolvimento da região e não exclusivamente de formação dos seus alunos. É porque a gente percebe que alguns problemas que foram promessas de campanha continuam se repetindo. Problemas ainda aí na educação, falta de professores, concurso feito, convocados num chamado. A gente percebe na saúde ainda as filas que ainda existem, de pessoas tentando marcar exames e não conseguem, dormem, passam a noite, madrugam e não conseguem. Qual que seria, na sua opinião, o maior desafio hoje do governo do Amazonas? Olha, eu ainda sinto falta e tenho cobrado isso de um governo de metas objetivas. O que eu dizia na campanha? Dizia, olha, no meu governo, quando nós assumirmos, nós vamos apresentar um caderno de estatísticas. Em que posição o Amazonas está no Enem, em que posição nós vamos entregar nos últimos 4 anos. Quanto é a mortalidade infantil hoje, quanto nós vamos entregar nos próximos 4 anos. Então, uma cesta de índices sociais em que o governo se comprometa com a sociedade. Isso é um compromisso efetivo, transparente e, acima de tudo, possibilita que a sociedade faça o controle social dos compromissos do governo. Eu ainda sinto falta disso. Eu espero que esse seja o passo seguinte da reforma administrativa, porque efetivamente os serviços públicos ainda são muito precários. Você falou do concurso da SEDUC, a Suzan também tem um concurso público, eu inclusive anteontem estive com o secretário da Suzan tratando dessa questão do concurso, que me disse que o instituto que fez o concurso está entregando os resultados até o início da próxima semana, eles vão fazer a triagem lá geral e em breve vão fazer a convocação dos aprovados nesse concurso. E outras coisas que ficaram para trás, que precisam ser resolvidas com bom senso. O concurso dos profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros, isso tem que ser resolvido, já tem decisão judicial, o Estado precisa de médicos, de enfermeiros, de odontólogos, mas infelizmente a máquina pública é sempre muito lenta, muito paquidérmica, pouco eficiente. Falta eficiência administrativa. Enquanto não tiver uma gestão de resultados, nós vamos ter muita política e pouca gestão. E onde tem pouca gestão, o serviço não chega com qualidade lá na ponta. Direito. Tá bom, então a gente vai fazer um rápido intervalo, já então a gente retoma a entrevista com Marcelo Ramos. Não saia daí.